Artigo 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Artigo 249. O direito de propaganda não importa restrição ao poder de polícia, quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública. Artigo 251. No período destinado à propaganda eleitoral gratuita, não prevalecerão quaisquer contratos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexequível qualquer dispositivo deste Código ou das instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 255. Nos 15 dias anteriores ao pleito, é proibida a divulgação por qualquer forma de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais. Artigo 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propaganda. Parágrafo 1º. No período da campanha eleitoral, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar na sede dos diretórios devidamente registrados telefones necessários mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior, fixado as condições a serem observadas. Título 3 dos Recursos. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 253. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1º. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Parágrafo 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por tribunal regional eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Parágrafo 3º. O tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. Artigo 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo, perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Artigo 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou estado. Artigo 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro dos candidatos, interpostos para os tribunais regionais no caso de eleições municipais e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais,
serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Parágrafo 1º. Havendo dois ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Parágrafo 2º. As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 3º. Se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Regional aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito, que não tenha relação com o recurso já julgado. Parágrafo 4º. Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo ACO esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos. Parágrafo 5º. Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Parágrafo 6º. Realizada a diplomação e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tribunal Regional comunicará à instância superior se foi ou não interposto recurso. Artigo 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Parágrafo 1º. A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma. Parágrafo 2º. A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma decorrente de alterações fáticas ou jurídicas deverá ocorrer até a data fixada, para que os partidos políticos e as coligações apresentem os requerimentos de registro de candidatos. Parágrafo 3º. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu computo. Artigo 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. Artigo 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior, caberá, dentro de 3 dias, recurso dos autos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Capítulo 2 dos recursos perante as juntas e juízos eleitorais. Artigo 265. Nos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais, caberá recurso para o Tribunal Regional. Parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos artigos 169 e seguintes. Artigo 266.
O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes.